E olha, chegou o mês de agosto e com ele também o agosto dourado. Acho que você já ouviu falar, inclusive, aqui no Mulher Demais, né? O mês de conscientização sobre a importância da amamentação. Para você ter uma ideia, a campanha foi criada nos anos 90 com o objetivo de reforçar a importância do aleitamento materno, isso tanto para o desenvolvimento das crianças, né? O desenvolvimento infantil, ajudando a evitar doenças e aumentar também o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê. Então é a saúde do bebê e a saúde da mãe que estão aí nesse rol do agosto dourado, né? E aqui no estúdio, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo uma ajuda especializada em dose dupla. É a Jéssica Spinelli, que é nutricionista materno-infantil, e a enfermeira obstetra Jaiana Lopes. Deixa eu conversar com vocês. Bom dia, sejam bem-vindas. Um feliz mês de agosto pra gente, feliz né? Agosto. Já começando com esse assunto tão importante, Jéssica, Jaiana, que envolve muitas dúvidas também, né? Algo tão natural, mas que ainda envolve muitas dúvidas e mitos também. Então, primeiro, celebrar a chegada de vocês, a chegada de mais um mês aqui e tirar as dúvidas do pessoal que está em casa. A gente separou aqui umas telas para vocês dizerem o que é mito e o que é verdade e assim a gente vai conversando por aqui. Pode ser? Vamos colocar já a primeira telinha, mito ou verdade sobre aleitamento materno, sobre amamentação. Vamos lá. A primeira afirmação diz que o leite materno é fraco. Isso é mito ou verdade? Quem começa? Eu começo. Puro mito, não existe leite fraco. O leite materno, na verdade, é um dos alimentos mais completos que a gente tem e ele é suficiente para o bebê. Ele é capaz de nutrir de acordo com todas as necessidades do bebê, dos seus primeiros dias de vida até ali o seu 1, 2 anos de idade. Então, em nenhum momento esse leite vai ser fraco para esse bebê. É muito importante falar sobre isso e também até sobre informação, né, gente? Então a gente fala assim, principalmente no começo da amamentação, que até o aspecto do leite é diferente, né? Diz assim, não, tem que dar mais alguma coisa, água, alguma comidinha ali, complementar, porque esse leite está fraco. Isso é completamente mito, né, Jai? É mito e é até assim, às vezes cria uma situação de crueldade com a mulher, porque o puerpério é aquele período em que ela está mais sensível, em que ela está descobrindo-se como mãe, né? E aí as pessoas chegam, o leite não está sendo suficiente, você não produz um bom leite, dá um engrossante para essa criança, dá uma fórmula para essa criança. E aí cria, né, toda essa situação de mito, quando na verdade é só um processo natural, fisiológico de uma mulher que acabou de ter um bebê, de um bebê que está também aprendendo, né, está entendendo. A gente passa por um período de esterogestação, né? Uma gestação fora da barriga nesses 3 meses que o bebê ele vai entender ainda que ele está nascendo. Então, o bebê quer estar muito no peito, está fazendo seu bico de chupeta. Não, ele quer o colo, a segurança, o aconchego. Porque aleitamento materno também é isso. Também é isso, né? Esse bebê está chorando porque o leite não está nutrindo. Não é isso, né? Tudo faz parte de um contexto de adaptação desse binômio mãe e filho. E é extremamente natural. Então, muitas mulheres desistem da amamentação nessa época porque elas são pressionadas. Além do processo comparativo, que é cruel, de uma mulher com outra, de uma mãe com outra, existe uma sociedade que vai dizer que o seu leite é fraco, que as fórmulas têm a mesma função nutritiva, que as mamadeiras anticólicas, elas vão fazer todo aquele aparato. Então, é um processo, né, de um mito muito grande. Meu filho tem 2 anos e 5 meses, eu ainda amamento. Olha só. Eu ainda sou doadora de leite, né? E muitos dos processos virais que ele teve, o que o nutriu e o que sustentou foi o leite materno, foi o fato dele ainda mamar. Então, é puro mito, né? As pessoas precisam estar prontas para conversar sobre isso, né? E para realmente aceitar, conhecer que o leite materno é o alimento mais completo do mundo. Muito bem. A gente vai seguindo aqui falando sobre mitos e verdades. Eu lembro que o nosso WhatsApp está aberto aqui para receber a sua interação, tá? No 991050400. Manda aí sua mensagem sobre a amamentação, se você já tem algum relato aí sobre esse processo, como é que foi com você. Aproveita que tem especialistas aqui para conversar com a gente, tá? Solta aí mais uma tela, mito ou verdade? Vamos ver aí, ó. Aqui na tela tem o seguinte, bebês prematuros ou com baixo peso não devem mamar no peito. Isso é mito ou verdade? Mais um mito que confronta a amamentação, né? Que muitas vezes coloca uma mulher que já está em situação de vulnerabilidade, por toda aquela apreensão do parto antecipado, da prematuridade do bebê,
e coloca essa mulher em maior vulnerabilidade ainda, afetando esse processo, que poderia ser muito positivo. Porque todo bebê pode e deve ser amamentado. Sim. O leite passa por fases e transições, assim como Jaiana falou anteriormente. Mas em todas essas fases, esse leite é suficiente para esse bebê e é adaptado em quantidade de carboidrato, de vitamina, de energia. Então, aquele primeiro leite, que é um leite mais clarinho, que muitas vezes é considerado fraco, na verdade é um leite super nutritivo. Sim. E que é ideal para a capacidade gástrica do bebê nos seus primeiros dias de vida, que é uma capacidade muito pequena. Isso inclui os bebês prematuros também. Então, em hipótese nenhuma, amamentar vai ser ruim para o bebê ou vai ser contraindicado. Pelo contrário, fortalece o desenvolvimento e a saúde desse bebê. Sem dúvida. É importante falar sobre a prematuridade, também um assunto muito discutido nesse mês, né? Quando é que um bebê é considerado prematuro, Jéssica? A partir de que idade gestacional ali? Quando ele nasce, a gente diz que um bebê é a termo quando ele nasce a partir de 37 semanas. Certo. Né? Abaixo disso, ele é um bebê considerado prematuro. Né? A gente fala, 37 semanas, né? É um bebê que está aí quase a termo, mas abaixo disso é um bebê prematuro. E aí a gente tem os níveis de prematuridade, as prematuridades extremas, bebê de 26 semanas, de 28 semanas, né? Mas, inclusive, a gente também leva em consideração o peso desse bebê. Existem bebês que nascem com 35 semanas que pesam mais de 2,5 kg, né? A gente tem muito disso dentro do contexto do que a gente chama do bebê canguru, em que a gente acompanha esses bebês prematuros, o desenvolvimento desses bebês, né? E aí, abaixo disso, de 37 semanas, ele é considerado um bebê prematuro. Muito bem. Chegaram mensagens aqui no nosso WhatsApp. Vai mandando a sua também, 991050400. A Maria José, de Mangabeira 8, falou aqui sobre a questão do valor nutricional, digamos assim, do leite materno. Ela perguntou o seguinte: Bruna, é verdade que o leite materno só é nutritivo até os 6 meses de idade? É mais um mito, meninas? Temos mais um mito. E eu trago aqui uma vivência de Jai, né, querida Jai, que amamenta hoje o seu bebê de 2 meses e continua tendo 2 anos e 5 meses. E continua perdão. tendo valor nutricional, Continua mesmo tendo depois valor de tanto nutricional. tempo. Claro que essa amamentação hoje ela entra como via complementar. Ela não é a base da alimentação do bebê dela, né? Esse bebê, ele hoje já come muito bem, ele teve uma introdução alimentar que foi muito bem conduzida, que teve orientação. Então, é um bebê que tem como base da sua alimentação os alimentos de fato, a comida de verdade, como a gente chama. Mas ele tem o leite como alimentação complementar. E esse leite materno, ele continua nutrindo, inclusive em muitos contextos de virose, de gastroenterite, de situações em que a saúde do bebê fica mais fragilizada, é muito comum a diminuição de apetite. Então, no caso dos bebês que mamam, que têm ainda acesso ao aleitamento materno, isso aí vira uma fonte de imunoglobulinas, de fortalecimento da imunidade tremendo. A gente tem uma capacidade de restaurar a saúde desse bebê através desse leite materno e ele vai cada vez mais sendo resgatado esse apetite por aquele leitinho que está nutrindo ele e que está mantendo, porque muitas vezes ele não consegue comer nada além do leite materno. Muito bem. Mais um relato que chegou aqui no nosso Zap foi a Eusilene Ferreira. Ela disse: bom dia, deu bom dia para vocês também. Bom dia. Olha, quando eu tive meu primeiro filho, eu amamentei até os 6 meses só com leite materno. Essa é a configuração ideal? Leite materno só até os 6 meses de vida da criança? Sem água, sem mais nada? Isso. Até o 6º mês de vida da criança, né, é preconizado que o aleitamento materno ele seja exclusivo, né? E aí não precisa acrescentar água, chás, nada disso, porque o leite materno, né, a água do leite materno já é suficiente para hidratar essa criança. Então não há necessidade de, mas a gente mora numa região muito quente, o bebê está com calor. Não, ele está sendo. As vovós falam, né? Um suquinho só, não vai fazer mal. Um chazinho. Faça isso não. Só um pouquinho de água e aí a gente acaba, né, dificultando esse processo, né? Interferindo nesse processo natural. Porque a criança que só mama no peito, ela é uma criança que já vai estar hidratada e nutrida. Então, até os 6 meses de vida, aleitamento materno exclusivo, sem necessidade de chazinho, de aguinha, de nada disso. De nada, né? Mais uma dúvida aqui no nosso WhatsApp, a Joiciane. Ela disse assim, ó, minha filha mama muito e ela já tem 3 anos.
Eu queria saber como fazer esse desmame. Vai ser difícil para a mamãe e para o bebê, né? Eu não consigo nem imaginar que está fora da minha realidade. Mas é necessário a partir de um certo momento, gente? Ou depende muito da escolha dessa mulher? Eu acredito e oriento, né, que o desmame ele precisa ser algo natural, gentil, para que não cause um trauma nessa criança, né? Então a gente precisa fazer esse desmame de maneira natural. A mãe precisa estar pronta e completamente decidida para que ela não decida hoje, inicie o processo e volte atrás, porque isso vai gerar ainda mais dificuldade nesse desmame, né? E precisa ser de uma forma gentil. 3 anos a criança já tem uma certa compreensão, então a criança que vai ser orientada, é uma criança que vai ser conduzida pela mãe nesse processo, confortada, né? Mas aí esse desmame, ele realmente precisa ser um desmame gentil, né? E acompanhado e decidido, para que a criança não ache que a mãe decide e volta atrás, decide e volta atrás e cria um processo confuso para essa criança também. Verdade. Então, realmente, quem decide o momento do desmame é a mãe. E só um ponto que eu friso aqui, né, que é importante a gente considerar também como é que tá a alimentação dessa criança. Porque às vezes é uma criança que já está sendo muito bem alimentada e ainda assim procura muitas vezes o peito, ou que tem interferência na alimentação, de não ter tanta adesão na alimentação, porque ainda mama muito. Então, a partir do momento, depois dos 2 anos ali, que essa alimentação começa que essa amamentação começa a interferir na alimentação, a gente precisa rever, porque depois de 1 ano a ideia é que essa amamentação seja apenas complementar e não a base dessa alimentação. Muito bem. Jéssica e Jaiana, as nossas especialistas, trouxeram aqui uma bancada com várias ferramentas, utensílio. Vamos para lá para a gente dar uma olhada e para a gente até apresentar para o pessoal de casa também. É assunto completo aqui para vocês, tá? Primeiro aqui, que tanta coisa, né, gente? Aliás, o mercado oferece muitas opções, né? O que é que vocês trouxeram aqui para a gente entender do que se trata? Bem, primeiro a gente quer falar da possibilidade, né, trazendo ainda à tona o Agosto Dourado, da questão do tema da campanha desse ano, né, que fala das questões de desigualdade social a nível da promoção do aleitamento materno. Então, assim, infelizmente, famílias que têm a renda mais baixa, que têm a renda mais debilitada, acabam não tendo tanto êxito na amamentação, principalmente na amamentação prolongada. Sim. Por falta de informação, por falta de conhecimento, mas também por questões trabalhistas, né? A questão da licença maternidade, como a gente fala. Então, muitas mulheres acabam tendo que retornar ao trabalho por volta ali dos 4 meses. E esse bebê ainda precisa desse leite materno. Sim. Então, fica-se muito aí o questionamento de como esse bebê vai ser amamentado, essa mulher não sabe. E acaba muitas vezes recorrendo às fórmulas complementares, mesmo tendo o leite, que é a fonte de amamentação do bebê, porque não sabe como. Então, aqui a gente trouxe as estratégias que podem auxiliar essa mulher à manutenção dessa amamentação, né? A gente tem hoje o que a gente chama da ordenha do leite materno. E essa ordenha, ela pode ser feita através das bombas extratoras. Hoje a gente tem uma diversidade no mercado dessas bombas. A gente trouxe aqui 2 modelos, que é uma manual, que você coloca, né, esse acessório, essa partezinha aqui no bico do peito, e com essa alavanca vai pressionando para extrair o leite. E tem também esse acessório aqui que a gente coloca para fazer ao mesmo tempo uma massagem, porque vai dando relaxamento na mama e vai fazendo com que esse leite seja extraído mais facilmente. Tá. Temos também essa bomba aqui, que já é uma bomba elétrica, no caso, como a gente fala, né? E ela também tem as funções de massagem, tem a função de extração da mesma forma. Tá. E aí esse leite, após ordenhado, né, ele deve ser armazenado. Ele pode ser condicionado no resfriamento da geladeira por cerca ali de 12 horas e pode ser congelado, que é o mais ideal para a gente manter todas as propriedades desse leite. E mesmo descongelando, não vai perder nada de valor Não nutricional perde nem nada, porém esse leite tem que, após o descongelamento, ele tem que ser consumido, ele não pode ser recongelado. Ok, certo. E aí, para armazenar esse leite, a gente tem os saquinhos de silicone, que é uma estratégia que ocupa pouco espaço no freezerzinho, né, dessa mulher. E tem também os potes de vidro, que é uma outra estratégia muito, muito interessante. Lembrando que os potes de vidro, que os saquinhos, perdão, eles têm que ser livres de BPA, que é uma substância que pode contaminar. Sinalizado isso, Vem sinalizado. Jéssica, tá. E aí, os potinhos de vidro, eles têm que ser com a tampinha plástica, assim, para ser hermeticamente fechado. Certo. E você precisa sinalizar a data da coleta, o horário.
E não impede, por exemplo, que você coloque, por exemplo, mais de uma ordenha nesse pote. Certo. Só que você considera sempre a primeira coleta como a base para você ter essa referência, certo? Certinho. E até para as pessoas que não têm acesso a comprar esses potinhos, elas podem fazer com potes, né, de maioneses, de cafés, desde que Certo. sejam potes de vidro com tampa de plástico. A tampa ela não pode ser de aço, de metal, a tampa tem sempre que ser de plástico e o pote de vidro. E como Jéssica falou, a mulher pode iniciar uma ordenha agora, põe no congelador. Numa próxima ordenha, ela pode unir esse leite ao leite que está nesse potinho. Vale por 15 dias. Porém, tirou o leite do congelador, fez o banho-maria, ofertou para a criança, sobrou alguma coisa, Jaiana. Eu posso recongelar? Não pode, esse leite né? ele precisa ser descartado. Então, se a mãe, né, acha que a criança ela só toma 60 ml por vez, Só congela fraciona, isso, para tá. não perder esse leite, porque a gente sabe o quanto que é importante, o quanto que é Precioso. valioso, né? Demais. Ouro líquido, é ouro líquido. Por que isso a a gente gosto chama. dourado, né? Exatamente. Então, se ela já tem aí mais ou menos uma ideia de quanto que a criança toma, né? Ela vai ordenhando e guardando fracionado para que ela não perca esse leite que ela coletou, né? Muito bem. E aí, falando da oferta, né, desse leite ordenhado, como é que a gente pode ofertar? As mamadeiras é uma solução, né, é uma opção, mas a gente tem outras estratégias para evitar o que a gente chama de confusão de bico. Confusão de bico por conta da diferença da sucção que o bebê vai fazer na mamadeira e a sucção que ele faz no bico do peito da mãe. Certo. Então, a gente tem estratégias como o copo de shot, que é esse copozinho clássico aqui, que ele é ideal porque tem a circunferência pequena e fina. Então, isso aqui a gente vai dosando na boquinha do bebê. Ele é ideal porque a gente consegue ter esse controle, né? E não oferta outro tipo de bico. Tem também as colheres dosadoras, que é essa colherzinha aqui, que a gente coloca o leitinho aqui, como se fosse um reservatório, né? E aí, através dessa colherzinha, a gente vai dosando o volume que vai sair para direcionar na boquinha do bebê. E também não interfere no modelo de sucção. Muito bem. E hoje a gente também já tem mamadeiras com bicos específicos que são mais similares aos bicos da mama também, evitando essa confusão de bico também. Muito legal, gente. Ó, é só o comecinho do mês, inclusive hoje é o Dia Mundial da Amamentação, né? Então a gente está dando pontapé inicial nesse assunto que é tão importante. A gente vai voltar a falar outras vezes ao longo desse mês, né? Então, meninas, muito obrigada. Duas mamães aqui, né? Obrigada e especialistas também trazendo informações pra gente. Obrigada. Bom mês de agosto. Até a próxima. Deixar aqui o Instagram das meninas, @Jéssica Spinellis no Instagram e @Jaiana Lopes no Instagram também. Até a próxima, tá? Até a próxima. Beijo, Obrigada. meus Beijo. amores. Adorei.